Fala, gente linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para resolvermos mais uma questão do Enem 2024. Dessa vez iremos resolver a questão de número 127 do caderno amarelo. Vamos ao texto. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Aí aqui, pessoal, observe o fluxograma onde eu tenho urbanização, e a urbanização, tá certo, está relacionada ao quê? A ausência de saneamento básico. É certo que se eu tenho a área urbana ali crescendo, tá certo? Mais gente chegando ali para ocupar a área urbana. Nós sabemos que, nós temos o conhecimento que muitos, tá certo? Muitas áreas ainda não contam com a rede de tratamento de esgoto. Então, a ausência desse saneamento básico aqui, ó, vai fazer com que aconteça o quê? Restos, tá certo? De esgoto, dejetos vão parar ali na água, tá certo? E contaminar, causando ali a contaminação de quê? Da água, por conta da ausência desse saneamento básico. E uma vez que contamina a água, a fauna, tá certo? Por exemplo, os vegetais também, e as algas, todo mundo que está ali inserido naquela água, naquele ecossistema, vai ser afetado. Então a biodiversidade aqui, ó, vai reduzir, vai haver aqui uma redução da biodiversidade aquática. E essa redução da biodiversidade aquática causa riscos à saúde humana. Pessoal, se o Enem colocou esse fluxograma aqui e tem um texto anteriormente, você teria a obrigação de fazer o quê? Relacionar o fluxograma ao texto. Então, voltando aqui no texto, rapidão, observe comigo. O texto, tá certo, fala sobre, o ponto principal dele aqui são o quê? As arboviroses. E o aumento da ocorrência dessas arboviroses está preocupando as autoridades sanitárias, tá certo? As autoridades têm se preocupado porque está tendo um aumento muito grande dessas arboviroses nos últimos anos. E aí o texto destacou aqui duas arboviroses, tá certo? A chikungunya, certo? E a zika. E eu tenho outros exemplos de arbovirose se nós quiséssemos citar. A dengue é outra arbovirose e a febre amarela, certo? E aí, pessoal, essas arboviroses, vamos aqui fazer um resuminho bem rápido aqui, olha. As arboviroses são viroses, certo? São doenças causadas por vírus, mas são transmitidas através de quê? Arboviroses são doenças causadas por vírus e que são transmitidas através, tá certo? De invertebrado do grupo de quem? Do grupo 2, artrópodes. Artrópodes são os invertebrados que possuem o quê? Que possuem apêndices, que possuem patas articuladas. E um grupo dentro de artrópode, tá certo? Que é muito diverso, é o grupo de quem? O grupo 2, insetos. Insetos é somente um grupo dentro de artrópode. Não esqueçam que os mosquitos, tá certo? Que o texto falou aí, olha. Os mosquitos são, tá certo? Olha, os mosquitos são exemplos de quê? Insetos. Se os mosquitos são insetos, tá certo? E se os insetos são artrópodes, logo os mosquitos são o quê? Artrópodes. Então, os mosquitos, tá certo? São artrópodes e eles transmitem a destacar. Deixa eu me colocar aqui um mosquito muito famoso, certo? Que nós conhecemos, todo mundo conhece ele, que é o nosso famoso o quê? Aedes aegypti. Olha, o Aedes aegypti é um exemplo de quê? É um exemplo de mosquito. Então, ele é um artrópode, tá certo? E ele transmite arboviroses. Ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. E aí, pessoal, esse Aedes aegypti, ele tem um desenvolvimento, deixa eu pegar aqui uma cor diferente, tá certo? Ele tem um desenvolvimento o quê? Incompleto. Incompleto não, desculpe-me. Ele tem um desenvolvimento indireto, tá certo? Então ele passa por quê? Ele passa por metamorfose. Só que é uma metamorfose dele do tipo quê? Do tipo completa. Pois, tá certo? Eu
vou ter ali no desenvolvimento dele um estágio de, deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Olha, eu vou ter ali, tá certo? Ele no estágio de ovos, tá certo? Depois ele será uma larva. Depois ele estará, tá certo? De larva ele passará para a fase de pupa e depois para a fase o quê? Adulta, tá certo? Deixa eu me consertar esse adulto aqui, ficou um pouquinho estranho, não é isso? Rapidinho. Depois passará para a fase o quê? Adulta, certo? Pessoal, vocês estão percebendo que ele passa por estágios, sim ou não? Sim. E aí, pessoal, hoje ele tem uma metamorfose completa, tá certo? E os insetos que têm metamorfose completa, onde eu tenho o estágio de lava, depois de lava para pupa e depois de pupa para a fase adulta, eles têm uma classificação chamada de o quê? Holometábolos. O que são insetos holometábolos? Holometábolos são os insetos que têm uma metamorfose de que tipo? Completa. Por que completa? Porque ele vai ter um estágio que ele é completamente diferente do indivíduo adulto. Pode ver, eles têm ali os ovos, depois as larvas, que são completamente diferentes do adulto, depois vai para o estágio de pupa e depois chega na fase adulta. Vocês concordam que esses insetos aqui, o Aedes aegypti, por exemplo, que na água ali existem predadores, observem, existe o quê? Predadores, predadores para os mosquitos, sim ou não? Existe, tá certo? Existe ali predadores para os mosquitos. Mas uma vez que esta água está sendo afetada, olhe para cá, tá certo? E a biodiversidade está sendo reduzida, o que é que vai acontecer com esses predadores aqui, ó? Tá certo? Que controlam ali a população de mosquito. O que é que vocês dizem? Esses predadores aqui, tá certo? Vão acabar fazendo o quê? Vão acabar sendo reduzidos. Então vai haver aqui uma redução de predadores. Depredadores. E uma vez que há a redução de predadores, o que é que acontece? Se reduz os predadores, aumenta, tem uma dinâmica ali, não é isso? Aumento, isso aqui vai causar, olha isso aqui, ó. Por conta da redução dos predadores, eu vou ter o quê? Um aumento de mosquitos. E se há um aumento de mosquitos, a maior o quê? Chance, está certo, de transmissão de quê? Das arboviroses. Então isso aqui vai aumentar a transmissão. Transmissão de quê? De doenças. A destacar as arboviroses, tá certo? As arboviroses, que são viroses transmitidas através de quê? São viroses transmitidas através de artrópodes. E você que tem um exemplo de artrópode. Certinho, pessoal? Ligando isso aqui que nós destacamos rapidinho, vamos voltar aqui ao comando da questão, lembrando que, olha, se o Enem colocou aqui o fluxograma, você deve relacionar o fluxograma ao texto. Não esqueçam disso, certo? Veja, nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana. Letra A, disseminando verminoses. Pessoal, veja, se tem ausência de saneamento básico e que contamina a água, você poderia pensar que isso aqui contribui, e de fato contribui, para disseminar verminoses, por exemplo, esquistossomose, sim ou não? Sim, tá certo? Isso contribui. Mas aí, pessoal, você teria que relacionar, observe, o fluxograma ao texto. E as verminoses aqui, ó, não são assunto, tá certo? Desse texto aqui. Por este motivo aqui, olha, não é a letra A. Depois eu vou na letra B, olha. Causando a eutrofização de lagoas. E aí eu pergunto a vocês o que é eutrofização.
A poluição, tá certo? A contaminação da água causa eutrofização, sim ou não? Sim. Deixe-me desenhar aqui para vocês bem rapidinho para entender o que seria essa eutrofização. Pensem aqui, pessoal, olha, na água de um lago, por exemplo, certo? E aí eu estou colocando aqui muitos poluentes, muita matéria orgânica. O que é que vai acontecer? As algas superficiais aqui, ó, elas vão começar, por conta dessa poluição, elas começam o quê? A proliferar bastante. A população dela começa a aumentar bastante e se forma ali em cima, tá certo? Na superfície, um tapete verde. Lembrando que aqui nas partes mais baixas desse lago, por exemplo, eu tenho aqui seres que fazem fotossíntese, tá certo? Por exemplo, eu tenho algas aqui embaixo que fazem fotossíntese e que precisam da luz de quê? Precisam da luz solar, tá certo? Que tem que penetrar aqui a água e chegar até aqui para fazer fotossíntese. Mas uma vez que se forma aqui um tapete verde, o que é que acontece? A luz não consegue penetrar, e se a luz não consegue penetrar, eles não conseguem fazer o quê? Fotossíntese. E se eles não conseguem fazer fotossíntese ali na água, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter aqui a liberação de quê? Do gás oxigênio. Se falta gás oxigênio aqui, todos os seres aqui que precisam do oxigênio para fazer a respiração aeróbica vão sofrer e toda a cadeia, toda a teia alimentar vai começar ali a ser prejudicada e vai ter a morte ali dos seres, tá certo? E é isso aqui que é o quê? Deixa eu anotar aqui, a eutrofização, tá certo? Isto aqui é a eutrofização. Pergunto a você, a eutrofização tem colaboração aqui observe aqui, desta poluição que o fluxograma traz aqui, sim ou não? Sim, traz, tem sim. Mas se você relacionar o fluxograma ao texto, ele fala aqui de eutrofização, não fala. Então, por isso que não é a letra B, certo? Porque você teria que relacionar. Letra C, aumentando a chance do contato com coliformes. O que seria coliformes? Bactérias que causam prejuízo à nossa saúde, que podem causar prejuízo à nossa saúde e que saem ali nas fezes. Se tem aqui a contaminação da água por conta da falta de saneamento básico, aumenta aí a chance de contato com os coliformes, sim ou não, com as bactérias que saem ali nas fezes, aumenta sim. Mas novamente, se você relaciona isto aqui, ó, tá certo? Essa ideia aqui, que pode ser aqui relacionada, os coliformes, à contaminação da água. Mas quando eu trago aqui o fluxograma aqui, ligando ao texto, ele não relaciona, tá certo? O fluxograma aqui, se eu voltar aqui ao texto, não fala de coliformes. Por isso que a letra C está também incorreta, assim como a B, assim como a A. Depois a letra D, pessoal, observem, diminuindo a população de predadores aquáticos. Olha, se diminui a população de predadores aquáticos, o que é que acontece? Olha, a contaminação da água não reduz a biodiversidade, o fluxograma disse isso, e isto se relaciona ao texto, sim ou não? Sim, porque se reduz a biodiversidade e diminui a quantidade de predadores aquáticos, pois eles fazem parte dessa biodiversidade. Olha, se diminui a quantidade de predadores aquáticos, o que é que vai acontecer? Vão faltar predadores para os mosquitos que transmitem as arboviroses. E aí isso aumenta o risco, tá certo? A saúde dos humanos. Então, o gabarito aqui é a letra o quê? D. E por que não é a letra E? Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquito. Olha, a urbanização aproxima as pessoas de áreas de ocorrência do mosquito, sim ou não? Sim. Mas se você relacionar o fluxograma aqui ao texto, este aqui é o risco maior, essa aproximação é o risco maior? Não. O risco maior é o quê? A morte dos predadores. Se morrem os predadores, o que é que vai acontecer? Os mosquitos vão se dar bem, tá certo? Vão se reproduzir mais e vão espalhar mais aí as arboviroses. E aí, pessoal, nós acabamos mais uma questão do Enem 2024, certo? Questão bacana, não é isso? E eu espero que vocês tenham compreendido. Mas qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer crítica, qualquer sugestão, deixem lá nos comentários que nós iremos ler na medida do possível e atender todos da melhor forma possível. Deixe o like no vídeo se vocês gostaram, certo? Se foi útil. Inscrevam-se no canal, certo? Apoie esse projeto para que junto cresçamos, certo? E aí, para que o canal possa estar a cada dia, tá certo? Trazendo mais conteúdo, mais teoria, mais resolução de questões e juntos assim alcançarmos
os nossos objetivos. E eu desejo que vocês alcancem aí muito sucesso através dos seus esforços, da sua organização e dos seus estudos. Forte abraço, tchau, tchau e até mais.